Olá pessoal, hoje a gente vai ver aí alguns outros comandos, complementando o nosso curso do Word, tá bom? Hoje a gente vai estudar aqui a barra de menu arquivo, cliquei aqui. Depois que a gente faz os nossos trabalhos, a gente precisa guardar esses trabalhos em algum lugar no computador. E aí para isso a gente tem dois comandos, um chamado salvar, aqui em cima, e o outro chamado salvar como, tá certo? E ainda temos a opção salvar como PDF, caso a gente queira transformar um arquivo em PDF, que é o caso que a gente não pode editar esse arquivo, Aí a gente tem também aqui o arquivo abrir, o comando abrir, que a gente vai também falar um pouco sobre ele. Vamos falar do fechar, esse aqui não é nem tanto importante, mas a gente tem aqui o recente, o novo, o imprimir, tá? Então a gente vai ver esses comandos aqui tudo nessa aula, tá bom? Então vamos para a aula, Então a gente tem aqui, já tem um arquivo pronto aqui, vamos supor uma lista de e-mails. Vamos supor que eu queira guardar esse arquivo, vou guardar em algum lugar. Então é muito simples, depois que eu termino o trabalho, ou até mesmo no meio do trabalho, eu posso ir salvando esse documento, tá bom? Se você olhar aqui para cima no topo, tem lista de e-mail, porque ele já foi salvo, tá? Ele já foi salvo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, vou colar em um novo, Ctrl+C, vamos copiar aqui o meu documento, eu vou colar pra gente salvar, como se ele não tivesse sido salvo ainda. Então quando o seu arquivo não é salvo, você vai olhar aqui para frente, para cima, vai ter uma tarja vermelha, tá vendo? Parte superior, ele está dizendo que é documento 2 Microsoft Word, e aí ele está informando que o arquivo não foi salvo, ele não está guardado. Por exemplo, se meu computador desligar agora, der um pane de energia, provavelmente eu vou perder esse documento. Às vezes ele recupera, tá? Quando eu ligar novamente, mas não é 100% garantido isso. Então, o ideal é você começar a fazer o documento e ir salvar, Então, a gente vai clicar aqui em salvar, arquivo, salvar. O que vai acontecer? Ele vai abrir uma janela, certo? Vou tentar diminuir essa janela aqui. Assim mesmo. Ele abre aqui uma janela, certo? Aqui ele está informando que a gente está, aqui na parte superior, ele está informando que a gente está na pasta documentos, certo? E aí, se eu salvar agora, ele já sugeriu o nome, lista de e-mail para o curso de informática, mas eu posso apagar e botar outro nome. Tá aqui, aula 01. Aula Word, primeiro eu coloco aqui o nome do arquivo, já coloquei, e aí eu vou escolher onde eu quero salvar. Se eu clicar em salvar agora, aqui no botão de baixo, ele vai salvar o documento com o nome Aula Word dentro da pasta documentos. Mas se eu quisesse ter de outra pasta, por exemplo, Alberto, eu clicaria aqui em Alberto, e aí ele iria salvar aqui dentro, em algum local dentro da pasta Alberto. Mas vamos salvar mesmo dentro de documentos, tá? Então tá aqui, documentos, tá aqui o nome do arquivo, aula Word. Então na hora que eu clicar aqui em salvar, ele já guardou o documento. Se eu olhar aqui para cima, vai estar aqui, aula Word. Então o nome do arquivo vai estar aqui em cima na parte superior. Então ele está informando que o meu documento foi salvo, tá bom? Se eu salvar o arquivo no meio do trabalho e eu estiver complementando esse trabalho, eu vou ter que clicar outras vezes em salvar. Só que dessa vez eu não vou precisar mais dar
um nome para o arquivo. Por quê? Porque o arquivo já está salvo, e aí quando eu clicar em salvar, ele vai salvar apenas as alterações. Por exemplo, se eu colocasse aqui o título, né, em vermelho, por exemplo, né? Então quando eu salvei pela primeira vez, ele era preto. Agora eu fiz uma alteração. O que é que eu tenho que fazer? Eu posso vir aqui em arquivo e clicar em salvar, ó, né? Ele salvou já, certo? Você não viu nada porque ele já tem um nome, mas ele já salvou. Ou eu posso clicar simplesmente nesse botãozinho aqui em cima, ó, da palavra arquivo, né? Um discozinho. Você colocar o mouse em cima, aparece o nome salvar, certo? Então tem essas duas opções. Então eu vou trabalhando, vou alterando, vou botar aqui sublinhar, né? Já alterei. Se quiser salvar, só vem aqui no botãozinho salvar. A partir de agora ele vai ficar vermelho sublinhado, certo? Então praticamente quais são os passos? Arquivo, salvar, digita o nome do arquivo, digita onde você quer salvar, tá bom? Então vou fechar aqui, ó, aula hoje, né? Vou fechar, certo? E aí agora a gente vai utilizar o comando abrir, né? Como é que eu abro um arquivo? É quase da mesma forma que salvar, tá? Só que em salvar eu vou dar o nome do arquivo, e abrir eu vou procurar o nome do arquivo. Então vamos abrir aquele arquivo aula hoje. Então clica aqui em arquivo, ó. Venho aqui no botão abrir, vou clicar aqui em abrir. Ele vai abrir uma janela, né? Perguntando à pessoa aonde que está esse arquivo. Lembra que a gente salvou em documentos? Então eu já estou aqui em documentos. Se eu não tivesse em documentos, eu já sei Alberto, né? Então se eu sei que o arquivo está dentro de documentos, o que é que eu tenho que fazer? Procurar a pasta documentos, ó, vou clicar aqui. E aí com certeza ele vai estar aqui no meio desses arquivos e pastas aqui. Tem que estar aqui. Se eu salvei, né? Aqui ele, ó. Aula Word. Então eu clico nele e clico no botão abrir. O que é que vai acontecer? Ele vai abrir aquele documento, ó. Tá aqui, aula Word, certo? Então também não tem tanta dificuldade de entender esse processo. Arquivo, abrir, procura a pasta que está o arquivo, depois vai procurar o nome do arquivo, vai clicar no arquivo, vai clicar em abrir, certo? Bom, aí você deve estar perguntando, Alberto, e para que serve esse comando salvar como? Né? Então vamos lá, vamos explicar. Deixa eu voltar aqui. Né? Vamos supor que eu tenho esse arquivo, aula Word, certo? Só que eu preciso fazer uma cópia dele e essa cópia, né, eu vou alterar algumas coisas, mas quero manter ele intacto, né? Eu quero alterar esse documento, né, mas eu quero deixar ele intacto. Então como é que eu vou alterar algo e deixar ele intacto? Né? Não faz sentido. Então para isso serve o botão salvar como. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em arquivo, vou clicar em salvar como, aí ele vai me dar a opção de dar um outro nome para o arquivo. Eu vou salvar aqui em documentos, esse outro arquivo, tá? Essa cópia, e vou salvar com o nome aula Word 01, certo? Então eu vou ter dois arquivos, um aula Word, né? E o outro aula Word 01. Pronto. Vou clicar aqui em salvar. Agora eu já estou, ó, olha aqui para cima, onde fica o nome do arquivo. Eu já estou no arquivo aula Word 01. Então eu posso fazer qualquer alteração nesse arquivo que eu não vou perder aquele arquivo aula Word, né, que já tem essas informações, só que está seguro, está guardado lá. Eu posso alterar esse aqui, eu posso alterar esse arquivo aqui do jeito que eu quiser, da forma como eu queira, tá certo? Se eu quiser colocar, sei lá, vou alterar aqui, tá aqui azul, né? Certo? Aí clica aqui em salvar novamente, porque eu alterei, né?
Então, o Aula Word 01 está de uma forma, né? E o Aula Word está daquela primeira forma que a gente salvou pela primeira vez. Para isso serve o comando salvar como. Ok, galera? Bom, vamos supor, né, que eu queira imprimir meu documento. O que é que eu vou fazer? Vou clicar em arquivo, certo? Venho aqui em imprimir, ó. E aí, para isso, você tem que ter uma impressora instalada no seu computador. Aqui eu tenho uma impressora, tá certo? O que é que você vai alterar aqui? Você vai alterar somente o número de cópias, certo? Geralmente as páginas são A4, né? A configuração dela tá aqui, ó, A4, certo? Se não fosse o A4, eu vou dar uma aula de configuração na próxima aula, não nessa aqui, já vai ser um outro conteúdo, onde vocês vão aprender a escolher o tipo de papel que vai ser impresso, né? Tem o A4, tem o carta, tem o ofício, e aí vai. Mas o padrão é o A4, geralmente o A4 é que vai estar na bandeja da impressora. Então, o que é que eu faço? Venho aqui em cópias, se eu quiser 10 cópias, eu apago esse número 1 e boto o número 10, né? E aí, vou clicar em imprimir. Não vou clicar em imprimir agora, porque se eu imprimir, vai imprimir aí 10 cópias, tá, na minha impressora. Mas basicamente é isso. Clica em arquivo, clica em imprimir, vai abrir uma janela, né, onde vem o nome da impressora, que está instalada no seu computador, e você escolhe o número de cópias. Bacana, né? O outro comando, né, que eu falei para vocês que ia dar hoje é o novo, né? Arquivo novo. Vamos supor que eu terminei esse trabalho, não quero fechar esse trabalho e quero abrir um novo arquivo. Eu clico aqui em arquivo, ó, e venho na opção novo. Vai abrir uma janela, né? Tem alguns formatos, templates de arquivo, mas o melhor que tem é se trabalhar com arquivo em branco, ó. Você clica em arquivo em branco, documento em branco, passa aqui para o lado direito, né, da tela e clica em criar. Pronto, né? Já estou com a minha página em branco para criar um novo documento, certo? Um outro comando aqui dentro de arquivo também se você tiver dúvida de qual era o nome do último arquivo que você trabalhou no seu computador, né, e quiser abrir e não consegue lembrar do nome, existe um comando que pode facilitar isso para você, ó. Se você clicar aqui em arquivo e clicar na opção recente, ó, vou clicar, ele vai abrir uma lista dos últimos arquivos que você trabalhou, certo? No nosso caso aqui foi o Word 01, ó, aqui ele. Então, se eu clicar aqui nele agora, ele vai fazer o que? Vai abrir o arquivo aula Word 01. Tá? Então é um comando também que a gente pode utilizar aí na hora de um sufoco. Ok, pessoal? Então é isso, a gente viu aqui o comando salvar como, né? Salvar como PDF, né? Então vamos lá. Vamos supor que eu queira mandar um documento para um cliente, mas esse documento, música chata, mas esse documento não pode ser editado, né? Eu preciso mandar um documento via e-mail ou via WhatsApp, mas que a outra pessoa receba e não edite, não altere as informações. O PDF foi criado para isso, para a gente criar um arquivo, né? Gerar um arquivo PDF para que ele não seja editável. Como é que a gente vai fazer? A gente clica em arquivo, né? Como ele já tem um nome, eu vou salvar como, tá? Vou salvar como. Ele já vai dar o nome aqui, aula 01, eu posso manter. Ele já está dentro de documentos, eu posso manter. O que eu vou mudar aqui, gente, é o tipo de documento, ó. Aqui embaixo da aula, do nome aula Word 01, eu tenho aqui a palavra tipo, né? E aqui no finalzinho eu tenho uma setinha. Se eu clicar, ele aparece as opções, né? Que tipo de arquivo eu quero salvar? Então eu quero salvar como PDF. Então eu vou atrás aqui da extensão PDF. Tá aqui ele, ó. Então eu vou clicar aqui, certo? Quando eu clicar agora no botão salvar, o que vai acontecer?
ele vai transformar aquele arquivo do Word em um PDF, ó. Se eu clicar aqui em salvar, ó. Pronto, você não está vendo, você está vendo mesmo o arquivo doc, mas se você procurar na pasta de arquivos, né, tem uma pastazinha aqui na parte inferior da tela, eu cliquei, vou fechar aqui para você ver de novo. Se você vir aqui na barra de tarefas, né, aqui embaixo na parte inferior, ó, aqui o mouse em cima, ó, tem uma pastazinha, explorador de arquivos. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir, né? Eu vou procurar a pasta documentos, que é onde eu salvei, ó, tá aqui a pasta documentos, e o nome aula Word, tá aqui ele, ó, aula Word PDF. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir, ó. Aqui ele, certo? Então tá aqui o arquivo em PDF, ó. Show de bola, certo? Então é isso, gente. Na aula de hoje, né, a gente viu aí comandos importantes da barra de menu arquivo, né? Vimos o salvar, salvar como, e salvar como PDF você precisa ter um programa específico aí, mas eu posso salvar como aqui e escolher a opção PDF. O botão abrir, a gente viu, fechar, basta clicar aqui no X, né? Não tem muita utilidade, o recente, o novo e o imprimir. Salvar e enviar, né, é para quando você quiser enviar por e-mail. Se eu clicar aqui em salvar e enviar, você tem a opção aqui por e-mail, né, salvar na web, né, e aí vai, tá bom? Só criar um PDF, alterar tipo de arquivo, tudo isso aqui é possível, tá, dentro do que a gente viu hoje. Então é isso, né, por hoje a gente encerra essa aula, mais uma aula. Daqui a pouco verá outras.